Em dezembro de 2025, a Rússia anunciou ao mundo que havia capturado Stepnohirsk. Usou essa afirmação como argumento nas conversações diplomáticas, como prova de avanço, como sinal de que a estratégia no sul da Ucrânia estava funcionando. No dia 18 de maio de 2026, essa mesma localidade passou para controle ucraniano completo, após mais de um ano de tentativas russas sem sucesso. O que aconteceu nesse intervalo é a história que o Kremlin preferia que o mundo não acompanhasse. E os desdobramentos dessa virada já estão mudando o equilíbrio em toda a frente sul. Se você quer entender o que está acontecendo de verdade no conflito, já se inscreve para não perder nenhuma análise. Para entender por que Stepnohirsk importa, é preciso entender o que essa localidade representa no mapa. 30 quilômetros ao sul de Zaporizhzhia. Sobre a rodovia E-105, a rota que conecta o norte da Europa com Moscou e continua até a Crimeia. Não existe nenhuma outra via ao sul de Zaporizhzhia, com as mesmas condições de capacidade, resistência e velocidade de trânsito. Tudo que a Rússia transporta da Crimeia para o interior da Ucrânia passa por algum trecho dessa rota. Cada comboio, cada reposição de recursos, cada coluna logística. Controlar Stepnohirsk significava controlar o eixo norte-sul completo ao sul de Zaporizhzhia. Durante mais de um ano, a Rússia não conseguiu fazer isso. O que torna esse resultado ainda mais revelador é como a Rússia tentou tomar a localidade. O porta-voz das Forças de Defesa do Sul ucraniano explicou um detalhe que muda a leitura de toda a situação. A Rússia nunca chegou a ocupar completamente Stepnohirsk. O que fazia era enviar grupos de infiltração de 5 a 10 efetivos desde a localidade de Kamiansk, ao sul. Cada noite, pequenas equipes cruzavam para a cidade, usavam subsolos como posições temporárias e abriam fogo ao amanhecer. A Ucrânia tinha uma resposta sistemática para esse ciclo. Os drones os detectavam, a artilharia os suprimia, um grupo de assalto os desalojava. A posição ficava reforçada, cada tentativa terminava da mesma forma. E o custo acumulado dessas tentativas repetidas é o que explica o número mais revelador desse setor do conflito. 12 minutos. Esse era o tempo médio de sobrevivência de um soldado russo mobilizado depois de chegar às posições de primeira linha em Stepnohirsk. Os drones FPV ucranianos, pequenos, precisos, capazes de perseguir alvos individuais, tornaram as operações de evacuação tão arriscadas que as unidades russas começaram a deixar seus próprios efetivos no campo. Os modelos mais recentes, controlados por cabo de fibra óptica, não podem ser interferidos pelos sistemas de guerra eletrônica russos. O diretor de um centro de desenvolvimento de drones russo escreveu em abril de forma direta: "Perdemos nossa vantagem nos últimos 6 meses. 90% das nossas perdas ocorre na logística do último quilômetro." Essa frase resume o que aconteceu em Stepnohirsk durante mais de um ano. No dia 18 de maio, a unidade especial Artan, vinculada à inteligência militar ucraniana, entrou em Stepnohirsk em uma operação coordenada com as unidades de defesa adjacentes, cada edifício verificado, cada subsolo inspecionado, cada posição tomada com sequência planejada com antecedência. O comandante da unidade, Viktor Tuchuk, descreveu a operação com precisão. Cada edifício foi verificado em busca de armadilhas e pessoal inimigo remanescente. Não descartamos que o inimigo continue tentando reentrar na cidade, mas estamos preparados para isso. Reconhecimento aéreo coordenado com fogo de precisão. Grupos de assalto avançando em tanques equipados com proteção contra drones. Posição por posição, o assentamento foi retomado. O resultado foi a retomada completa de Stepnohirsk, e com ela o colapso dos planos russos para Zaporizhzhia. A perda de Stepnohirsk não é apenas a mudança de controle de uma localidade. É um evento que altera o estado operacional de dezenas de milhares de efetivos russos em toda a região. O corredor principal em direção a Zaporizhzhia ficou bloqueado. A área de concentração logística sobre a E-105 foi eliminada. As linhas ucranianas se estabilizaram e a profundidade defensiva sobre o eixo sul aumentou de forma significativa. Mas existe uma consequência que vai além de Zaporizhzhia. Stepnohirsk não era apenas a porta de entrada para a cidade. Era o ponto de articulação norte do corredor que conecta com a Crimeia. A ponte terrestre que a Rússia utiliza para abastecer a península converge com a E-105 precisamente nesse ponto. Quando esse ponto passou para controle ucraniano, toda a cadeia logística em direção ao sul ficou exposta. A Ucrânia já tinha sob controle de fogo de drones algumas seções da rota em direção à Crimeia. O resultado em Stepnohirsk intensifica essa pressão. Quando a logística russa sobre a E-105 é interrompida, o efeito se propaga por toda a cadeia de suprimentos no sul.
Para o Kremlin, a dimensão mais difícil de administrar não é territorial, é simbólica. As unidades aerotransportadas VDV são o símbolo de prestígio por excelência do exército russo. A imagem dos cartazes de recrutamento, a estrela dos desfiles do Dia da Vitória, a força de elite que não pode ser derrotada. Em Stepnohirsk, essa imagem encontrou 12 minutos de realidade. Durante mais de um ano, as divisões mais elite da VDV pressionaram sobre essa pequena localidade. O resultado foi desgaste sistemático, não avanço. Os blogueiros militares russos descreveram o resultado como uma confrontação com o mito da unidade de elite. Se a VDV não consegue tomar Stepnohirsk, quem consegue? Essa pergunta não desafia apenas a narrativa militar. Desafia a narrativa completa de justificação do conflito que o Kremlin vem construindo há 4 anos. Os números do Frente Ampla confirmam que isso não é um evento isolado. O Instituto para o Estudo da Guerra confirmou em análise do início de maio que a Rússia sofreu sua primeira perda territorial líquida frente à Ucrânia desde a incursão na região russa de Kursk em agosto de 2024. Abril foi o primeiro mês em muito tempo em que o Kremlin não pôde divulgar ganhos territoriais. Desde janeiro de 2026, a Ucrânia recuperou aproximadamente 65 quilômetros de território só na direção de Zaporizhzhia. Quando operações mais amplas são incluídas, esse número supera 400 quilômetros. Lawrence Friedman, do King's College de Londres, descreveu a situação nestes termos. Parece um ponto de inflexão na guerra, com a advertência de que isso poderia desencadear um colapso mais amplo da Rússia em certos setores. O próximo movimento no tabuleiro aponta para Huliaipole. Isso não significa que a Ucrânia esteja prestes a retomar essa localidade imediatamente. Existem várias dezenas de quilômetros entre os dois pontos e a Rússia construiu linhas defensivas mais sólidas nessa direção. Mas o que Stepnohirsk representa estrategicamente é uma plataforma de lançamento que mudou de mãos. Antes, a Rússia estava usando essa área como ponto de concentração para futuros avanços em direção à cidade de Zaporizhzhia. Agora, a Ucrânia pode usar esse mesmo ponto para organizar incursões mais profundas nas partes ocupadas da região e para forçar a Rússia a redirecionar efetivos que estavam destinados a outros setores, cada vez que a Rússia precisa redesdobrar tropas para conter pressão em Stepnohirsk e arredores. São efetivos a menos disponíveis para os objetivos que o Kremlin anunciou para 2026. Stepnohirsk sozinha não encerra o conflito. Ninguém deveria afirmar o contrário. A Rússia ainda mantém dezenas de milhares de efetivos na região. Ainda possui capacidade de operações de longo alcance. Ainda tentará construir reservas para uma nova ofensiva. E Putin continuará comunicando que estão avançando, porque admitir o contrário comprometeria a justificativa de 4 anos de conflito. Mas o terreno sob seus pés está cedendo de forma mensurável. A localidade que Moscou declarou ter capturado em dezembro passou para controle ucraniano completo em maio. A afirmação ficou registrada. A realidade foi documentada, e quando as conversações de paz voltarem à mesa, a Ucrânia poderá apontar para Stepnohirsk como exemplo concreto da distância entre o que a Rússia declara e o que o campo de batalha mostra. O impulso está se movendo. Passo a passo, assentamento por assentamento. Stepnohirsk foi um desses passos, e o próximo já está sendo planejado.